Olá, meus queridos plantoides, mais um episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly. E hoje a gente vai falar sobre os Caladium. É chegada a temporada. O calor aqui em São Paulo, no Sudeste, começa a voltar. Tempos de primavera, tempos de mais chuvas, os hemisférios começam a se movimentar e o sol está chegando quase a pino já. E embora em algumas regiões do Brasil, como o Norte, Nordeste, até mesmo Rio de Janeiro e Espírito Santo, os Caladium não entrem em dormência, às vezes ficam até um pouquinho mais feios ou não. No Nordeste, por exemplo, os Caladiums ficam mais bonitos no outono, no inverno também. Mas aqui em São Paulo a gente nota o quê? A dormência em épocas muito frias. Começa lá em meados de outono, no inverno eles desaparecem e aí que eu levanto o primeiro ponto. Muita gente joga fora porque achou que morreu. Caladium entra em dormência. E os bulbos, eles ficam lá, debaixo do solo, dentro da terra, quietinhos. E aí, quem já tem experiência com Caladium sabe que ou você pode deixar no próprio vaso, ou no próprio canteiro. Muitas das pessoas mantêm os bichinhos lá do jeito que eles estão. E outros tiram ou o vaso, ou retiram até o bulbo do substrato e condicionam em algum lugar sombreado, basicamente gavetas. Então alguns cultivadores, alguns colecionadores guardam os bulbos em gavetas para depois, nessa época do ano, voltar para o substrato, voltar para o vaso e começar a regar de novo, ou tomar chuva e tal. E outra parte deixa lá do jeito que está. Então o primeiro ponto sobre o cultivo de Caladium é: não joguem fora o vaso, o substrato, se de repente você notar que o Caladium desapareceu, principalmente em períodos de mais frio. A dormência dos Caladium é profunda, somem todos os pecíolos, somem as folhas, somem as inflorescências, inclusive a inflorescência do Caladium depois que abre dura bem pouquinho, mas o espécime, o indivíduo continua lá, só no principal, que é o bulbo, onde futuramente, quando as condições climáticas voltarem, ele volta a acordar, libera as raízes e começa a lançar uma nova gema foliar ou uma gema da inflorescência, inclusive como é este caso aqui, ó. Este Caladium aqui, que é o Caladium clavatum, ele resolveu acordar a partir de uma inflorescência. Aliás, 3 do clavatum que eu tenho resolveram voltar a partir da inflorescência. Daqui a pouquinho aqui, depois deste processo, a gente aguarda e ele vai começar a lançar lâminas foliares, tá? Então, se um belo dia no seu vaso de Caladium você já não estava mais esperando que ele retornasse, surge uma inflorescência assim do nada, é o seu Caladium mostrando sinais do seu despertar. No caso aqui, Caladium clavatum, dê uma olhada aqui na foto. É este carinha aqui, muito bonito, brasileiríssimo, da região da Amazônia. Tá voltando desta maneira aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu preferi deixar todos os Caladium no mesmo lugar, nas mesmas condições, com chuva, com sol, com a minha mangueirada ocasional ou não. Lembrando que a perda de bulbo, seja engavetado, seja nos vasinhos, é mais ou menos a mesma proporção, pelo que eu tenho notado aqui. Ou seja, se você guardar e replantar, pode ter uma perda, e se você mantiver nos vasinhos na mesma posição, pode ter uma perda também. Nem todos vão acordar, porque aí o bulbo já apodreceu, já definhou, já virou adubo, certo? Mas aqui eu tenho um bulbo, vou mostrar aqui para vocês, que inclusive começou com uma ponteirinha aqui, não sei se foliar ou de inflorescência. Vejam só aqui, ó. Tá aqui, ó, a batatinha, então, popularmente falando, do Caladium. Quando entra em dormência, sobra só a batatinha. Depois que começa a voltar um clima propício para o seu despertar, começa a liberar novas raízes, ó, raízes branquinhas, novinhas. E na sequência
uma nova gema, que pode ser foliar ou de uma inflorescência, não dá para saber ainda. Mas este carinha aqui, que também é um Caladium clavatum, está num processo um pouco mais tardio em relação a este outro. Ambos ficaram em vaso, na mesma posição, junto com outros 3 ou 4 da mesma espécie, e estão em tempos diferentes, saindo da dormência. Quando eu digo assim, a temporada do Caladium está voltando, não quer dizer que toda a galera, todos os Caladium de todos os cultivadores vai voltar agora, no mesmo momento. Pode acontecer em tempos diferentes, pode começar a acontecer só no verão. O que é fato é que nos próximos 6 meses, a partir do começo de setembro, os Caladium aí tem seu período para voltar, sair da dormência e começar a liberar suas folhagens, mostrar seu vigor, suas cores. Este é um dos grandes diferenciais dos Caladium. Eles trazem cores diferenciadas meio que para o padrão de tonalidades verdes que a gente encontra na grande parte das nossas florestinhas de folhagens, das Arace e de outras famílias de florestas úmidas. Olha só, no mesmo vasinho do outro bulbo que eu mostrei para vocês, eu encontrei um outro bulbo de clavatum também, em outra fase, ainda um pouco mais retardado aqui, ó. Só uma raiz aqui, uma expressão radicular aqui e uma geminha ainda um pouco mais modesta, tá? Este é o carinho, eu estou segurando exatamente o bulbo, raiz, geminha de algo, lâmina foliar ou inflorescência. Os Caladium da família Arace também, gênero Caladium, eles são ótimas referências que nos comprovam que as plantas, elas reagem muito evidentemente à mudança da estação. Eles vão sentir o reposicionamento do Sol, ou seja, o planeta mudando de posição em relação ao Sol, o aumento da umidade a partir das chuvas e o calor também que vem com essa rotação, essa angulação que se transforma dos hemisférios. As espécies que entram em dormência são ótimos termômetros para esta condição. Aí vocês vão perguntar, Fly, se de repente um destes bulbinhos aqui estivessem dentro de uma caixa de umidade, talvez eles não entrassem em dormência? Sim, talvez não entrassem em dormência, talvez no máximo se congelassem em um estado específico, até mesmo ficariam um pouquinho mais feias, mais caídas as folhagens remanescentes, mas talvez não entrassem em dormência. Outros gêneros mais conhecidos da família Arace, que em determinadas regiões do Brasil, que realmente esfria, podem entrar em dormência, são as Colocasia, as Alocasia e menos conhecidas, um pouco mais de difícil acesso, a Cirtosperma. São aí 3 gêneros que rolam entre os colecionadores e cultivadores de Arace, tá legal? Lembrando de novo, porque todo ano me perguntam, meu Caladium desapareceu, ele não morreu? Não, muito provavelmente não, talvez tenha morrido, mas há uma grande chance apenas do bulbo estar lá adormecido. Por isso, quando ele desaparecer no novo outono que venha, deem uma checada, vejam se o bulbinho, a batatinha, ele está lá e façam exatamente isso, mantenham exatamente onde está ou condicionem numa gaveta arejada e tudo mais. Não precisa nem lavar, deixa secar só num ambiente aberto aí, secou, guarda lá, deposita lá. Legal, então a gente está com os Caladiums desenvolvendo, saindo gemas, dando inflorescência. Como que é o cultivo dos Caladium? Praticamente o mesmo padrão médio das Arace. Substrato, digam aí, vocês sabem. Substrato aerado, fibroso, rico em matéria orgânica. Você pode usar chips de coco, perlita, vermiculita, carvão, casca de pinos, palha de arroz, casca de arroz carbonizada. Ou você pode utilizar também os insumos da Urutau com base de serrapilheira, que eu falo bastante aqui, e é um substrato super premium, vamos dizer assim como tem ração super premium, premium e assim por diante. Um detalhe importante, os Caladium, eles vão gostar de um solzinho,
seja filtrado, seja de 4 horas, às vezes até de sol pleno. Se vocês deixarem num contexto de sombra ou meia sombra, mais ou menos como vocês deixam o seu Anthurium, eles vão estiolar. Estiolar é exatamente aquilo. Os pecíolos vão ficar muito compridos, desproporcionais em relação à folha. Deem sol para o Caladium, assim como eu costumo brincar. Como eles passam 6 meses do ano sem fazer nada lá, dormindo, loucos, para que volte logo um período bacana para eles brincarem, se desenvolverem, crescer, continuar com instinto de vida. Caladium num contexto ideal de microclima, considerando umidade, iluminação, substrato, fertilização, temperatura, crucial para os Caladium, eles vão despontar folha atrás de folha. Dá a impressão que os 6 meses que eles perderam, eles vão correr atrás nesses outros 6 meses de possibilidades de desenvolvimento. Então o Caladium realmente dá aquela acelerada e começa folha atrás de folha, não para quieto, tá? Existem poucas espécies de Caladium, se eu não me engano umas 7 espécies, e todas originalmente da América Central e América do Sul. Acontece que durante anos aí elas foram se esparramando pelo mundo, África, regiões da Indonésia, os americanos adoram Caladium e tal. E o grande lance é que Caladium, boa parte do que a gente vê por aí, eles são híbridos. Por isso muitos deles são tratados como Caladium bicolor, porque é tudo híbrido. Híbrido daqui, dali, e é claro que o pessoal da Indonésia, até os norte-americanos, eles estão há alguns anos-luz em avanço nessas hibridações, criando variedades ultra coloridas, com formatos diferentes nas pigmentações da folhagem. E o que eu tenho hoje para ilustrar a vocês é dessa vibe de um brasileiro, o seu Olívio, Instagram Caladium colecionador, Caladium underline colecionador, e o seu Olívio passa boa parte do seu tempo aí hibridizando também espécies, variedades, na verdade, importadas. E aí que ele gentilmente me forneceu 5 mudas aqui, 5 variedades bonitas, diferentes, que eu apresento para vocês, para ilustrar nesta temporada aberta de cultivo dos Caladium. Esse carinha aqui, ou muito parecido com esse, porque vejam só, ele chega a ter umas manchinhas rosadas, mas a priori esse carinha branco e verde já foi bastante cultuado aí meses, talvez 1 ano atrás, quando a gente ainda estava na época da pandemia. Caladium padrão assim bem branco, com as nervuras verdes, um verde bem peculiar, bem característico. Uma coisa bacana dos Caladium, e grande parte assim, a textura da folha ao toque lembra um emborrachado assim, é muito legal, tá? É muito diferente mesmo esse tipo de textura, bem característico de boa parte dos Caladium. Então esse aqui é um dos híbridos produzidos pelo Caladium underline colecionador. É uma muda pequena, talvez essa expressão rosácea aqui que forma, ele vai ganhar mais intensidade, talvez, quando a folhagem estiver maior, ou talvez perca um ou outro. Dificilmente ele vai ficar assim só. Ou a gente vai ver mais expressões de pigmentação, máculas rosadas, né? Ou a gente vai ver o desaparecimento total. A priori, eu acho que ele está ganhando mais dessas pigmentações rosadas, tá? Um segundo híbrido aqui produzido pelo seu Olívio, olha só. Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo, e envia para todo o Brasil, tá? Vejam só. Notem como a folha mais juvenil é bem diferente dessa folha mais nova. E possivelmente uma folha mais adulta, maior, também vai ganhar contornos diferentes. A morfogênese na pigmentação do Caladium, não tanto na forma, grande parte das folhagens são meio parecidas assim, mas a pigmentação, a morfogênese, vai ser muito expressiva na pigmentação. Um híbrido também produzido a partir de variedades
híbridas importadas. A gente tem esse carinha aqui, se eu não me engano, da Midori. Ela chegou a eu cheguei a comprar dela uma mudinha pequenininha de um Caladium que não sei se vai se desenvolver. No verão passado, na primavera passada ele veio, só que as folhinhas estavam minúsculas ainda e era bem parecidinho com esse cara também, tá? Só que também é um outro cruzamento de variedades importadas. Achei bem interessante esse cara, bem bonito. Textura também, mesma coisa, um toque meio emborrachado assim. Fosco emborrachado. Mais um Caladium que aparentemente vai ficar branco, com detalhamentos em nervuras e pigmentações verdes. Mais juvenil, ele era mais verde, ó. Certo? Tem um leve detalhe avermelhado aqui, ó. Também aqui, que pode se expressar de uma maneira mais predominante ou não nas folhagens mais novas. É uma caixinha de surpresa, tá? Os híbridos de Caladium são muito variados, então isso às vezes dá um caráter exclusivo para o indivíduo, porque é isso, à medida que vai crescendo ele vai ficando bem diferente, pressupõe-se como ele vai ficar a partir das matrizes cruzadas, mas a variação possível de pigmentação de Caladium é uma coisa assim sem fim, mais ou menos como a gente está aprendendo aqui, que é com os Platycerium também, né? Quando a gente faz hibridações, joga esporos de uma espécie, esporos de uma outra espécie, e naquela mistura lá podem nascer híbridos bem diferentes ou parcialmente diferentes um do outro. Mesma coisa para a questão da pigmentação dos Caladium. E a gente também tem este carinha aqui, ó, com uma tonalidade super interessante, meio que exclusiva assim, eu não tinha visto antes até então. Eu pressuponho que exista bastante predominância do Clavatum aqui. Clavatum, este cara aqui, que eu mostrei a foto no começo, volto aqui. Esse cara aqui é espécie, é uma das 7. E a gente nota aqui, ó, possivelmente bastante genética, uma genética bastante presente do Clavatum neste híbrido aqui. Como que é comprar, adquirir Caladium a partir de logística, ou seja, o seu Olívio Caladium colecionador, ele vai enviar para vocês por logística, por transporte. Bom, no meu caso aqui veio de Ribeirão Preto para uma Jedlog da vida, é bem perto, então no dia seguinte chegou. Caladium, assim como Colocasia, eles sentem a viagem, são mais sensíveis, então chegou como os meus. O meu chegou com folhas meio amassadinhas assim, ó. Tá vendo que ela tá meio amassada? Parece que dobrada e tal. Logo que chegou então eu já tirei. Assim que eu vi a caixa eu já tirei. Coloquei em lugar arejado, já sob efeito do umidificador, certo? E borrifei água e deixei a luzinha bater lá, para ele realmente se revigorar. Tem que ser rápido esse movimento. Mesmo sendo apenas de um dia para o outro, foi notável que eles sentiram. Bem notável. Diferente aí de Philodendron e até mesmo de Anthurium. O Caladium Underline colecionador envia em vasinhos já, né? Ou em montes de substrato, ou num copinho assim. O pessoal me perguntou o que é essa fita, se é alguma nova técnica. Não, é apenas a maneira que ele fez para fechar bem o potinho, no caso um copinho aqui, com os furinhos inclusive, para que não vazasse substrato no transporte, certo? Ó. E eu ainda não mexi porque chegou exatamente anteontem, eu estou ainda condicionando no parapeito da janela da cozinha. E aí, dependendo se o contexto for de 4, 5, 7 dias de viagem, pode ser que mesmo ao máximo condicionado, ou seja, com a raiz aqui no substrato, num pote umedecido, com todos os insumos
importantes. Pode ser que ele chegue murcho, pecíolos caídos, murchos e não vão resistir. Mas não se esqueçam, o grande lance do Caladium é o bulbo, é a batatinha. Então não adianta ficar bronqueado se depois de 3 dias, 2 dias até de viagem, as folhagens, os pecíolos estiverem caídos e aquilo não persistir a partir do momento que você trouxe para dentro da sua casa. Esqueçam, não adianta, porque assim, Caladium é bastante sensível. Então, minha dica é o que? Chegou a plantinha, a primeira coisa, não mexam no substrato. Ele já passou por um estresse, ele é hipersensível à viagem. Mantenham eles exatamente como o seu Olívio fez aqui, ó. Mantenham desse jeito. Coloquem numa área da melhor condição em termos de umidade, iluminação, calor, tá? Se você estiver aí no sul e tiver ainda 14 graus, 13 graus, 12 graus, você maximiza o quê? A dormência. Então, até um carinha que possa chegar assim, ó, perfeitinho, em 3, 4 dias as folhas vão murchar porque ele está dormindo e tal. Mas supondo então que o clima já está gostoso, tá chovendo, tá quente, a luz está bacana. Se por acaso os pecíolos e as folhagens chegarem murchas, ou se por acaso depois de 2, 3 dias começa a murchar, por exemplo, neste carinha aqui, quando ele chegou, eu já cortei 2 pecíolos, porque eles já estavam quase que amarelados, mortos assim, em um dia apenas de viagem. Neste carinha aqui, este aqui, ó, já dá para até tirar, ó. Isso aqui vai secar e vai morrer. Então vamos lá. Vamos arrancar aqui já. Pronto. Se foi. Então vocês tiram os pecíolos ruins e tal, que vão literalmente morrer, as folhagens, e deixam os pecíolos estiverem firmes assim. Mas a dica fundamental é exatamente essa: mantenham no potinho original aqui. Ele deixa uma fenda aqui, vão regando aqui aos poucos, tem bastante perlita, então o substrato tende a secar um pouco mais rápido, pelo menos o meu veio com bastante perlita, tá? Eu vou deixar pelo menos uma semana esses carinhas aqui assim, tá? Ou até mais, porque todo o substrato aqui já vem ideal. As raízes, o indivíduo, ele já está acostumado com este contexto aqui, exato, tá? E o seu Olívio é especializado em Caladium. E aí, caso caiam todos os pecíolos, não se desesperem. E aí a gente volta a tal da batatinha, o bulbo é o grande lance. É a partir dele que vai nascer novas raízes e a geminha aqui para o bichinho seguir seu jogo. Se cair todas as folhas, aí vocês até fazem essa experiência. Tirem do substrato, vejam o bulbinho, deem uma leve apertada, notem se eles estão rígidos, tá? Porque se não tiver rígido, tiver meio mole, tá tendo podridão, aí já era. Então cuidado aí é não regar demais e certificar de deixar no substrato ultra aerado, legal? E aí então, depois de um tempo vai lançar as raízes, muito provavelmente quando vocês manipularem assim o recebido, vocês vão notar as raízes já, legal. Aí é só aguardar o que? Ele vai despontar uma nova gema aqui para seguir o jogo e aguardar, tá? Esses são tratativas, cuidados e paciência com o cultivo do Caladium. Não adianta desesperar, não adianta culpar o lojista e tal. Caladium é sensível para transporte, mas dá certinho assim, tá? Mesmo se você comprar um Caladium aí do garden vizinho à sua casa, pode acontecer todos esses processos. Vem uma frente fria aí, bate 3 dias, 2 dias a 10, 15 graus, o Caladium vai perder todas as folhas, pode acontecer, ou vão enfeiar bastante. Então não adianta, inclusive isso aqui é prática do cultivo do Caladium, tá? Paciência para esse tipo de aspecto da ultrassensibilidade a transporte, como Colocasia, como Xanthosoma, como às vezes até mesmo com Alocasia e tal. São plantinhas aí cujo tecido são mais sensíveis, eles são fininhos, tal, pecíolo fininho, lâminas foliares fininhas e tal. Então qualquer mudança brusca
principalmente numa logística aí, o bicho vai sentir. E aí assim, passada essas aflições, né, esse se acostumar com o cultivo do Caladium, é lindo, é uma beleza. Basta ver aqui, ó, lindo, colorido. Tô cheio de bulbinho espalhado por aí, que devem despertar em tempos diferentes. Pode acontecer do despertar demorar mais tempo às vezes, rolar só daqui 2, 3 meses, rolar só quando chegar o verão, às vezes rolar no meio do verão apenas, e aí você vai ter um período mais curto de vislumbramento. Mas numa média, o despertar começa agora, porque este é um ponto importante, ó. Tem 3 carinhas da mesma espécie, mas são 3 indivíduos diferentes. É como se fosse 3 filhos diferentes. Eles têm características diferentes, então. Esse cara resolveu despertar antes. Um segundo aqui está no meio do caminho e um terceiro está mais atrasado. E é assim que é, tá? Então pode acontecer isso por semanas, por meses, e a gente vai seguindo o jogo dessa forma. Então foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, especial Caladium, sobre cultivo, sobre preparação psicológica a partir do transporte via logística, sobre o trabalho do seu Olívio, Caladium _ colecionador, sobre um pouquinho da história, 7 espécies, muitos híbridos espalhados pelo mundo, e assim vou ficando por aqui em mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!